Bom dia, galerinha do sexto ano. Estamos de volta com mais uma aula de matemática e eu tô aqui para falar com vocês sobre multiplicação. Gente, o que é uma multiplicação? A multiplicação seria como se fosse somar várias parcelas de mesmo valor. Por exemplo, eu estou somando o número 3. Quantas vezes eu estou somando o número 3? 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou somando 5 vezes o 3. Então, eu somar o 3 5 vezes é a mesma coisa de fazer 3 vezes 5. Gente, o vezes ele pode ser em pontinho e pode ser em x, tá? Tanto o pontinho como o x, eles indicam multiplicação, tá bom? Então, a multiplicação é como se fosse uma soma de várias parcelas iguais. E eu somar 3 vezes o 5 é a mesma coisa de fazer 3 vezes 5, que é igual a 15. Professora, como que eu faço uma multiplicação? Vamos relembrar? Eu tenho a multiplicação por um número só e a multiplicação por 2, 3, 4, 5, 10, 20 números, tá bom? Aqui eu estou fazendo uma multiplicação por dois números. Como que eu faço uma multiplicação por dois números? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui primeiro. Vou relembrar com vocês primeiro a multiplicação por um número só, tá bom? Por exemplo, eu tenho 35 vezes 6, tá? Só um exemplo. Eu tenho que fazer esse número vezes esse número que está em cima, tá bom? No caso de um número só, ó. 6 vezes 5, quanto que dá? Eu vou lá na tabuada, povo, tem que saber. 6 vezes 5 é 30. Eu coloco o algarismo das unidades aqui e o algarismo da dezena, ela passa aqui, ó, para o próximo número, tá bom? Então, ficaria aqui, ó, o 0 e o 3 aqui em cima. 6 vezes 5 é 30. O algarismo da unidade fica aqui, o algarismo da dezena vem para o próximo número que eu vou multiplicar. Esse número que vem aqui para cima, como que funciona? Ó, eu vou fazer... Eu já fiz o 5, o 6 vezes o 5, agora eu vou fazer o 6 vezes o 3. 6 vezes 3 dá 18. Aí eu vou somar o número que foi aqui em cima, tá? Então, primeiro eu multiplico, 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. E acabou. Se tivesse um próximo número, você ia fazendo 6 vezes todos os números que estivessem aqui em cima, tá bom? Então, assim, é a multiplicação de um número só. Como que chama os números que eu estou multiplicando? Os números que eu estou multiplicando são chamados fatores, tá? Um fator, o primeiro fator e o segundo fator, tá? Então, são chamados fatores, tá? É fator o nome. E o resultado? O resultado eu chamo de produto. Beleza, galera? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma multiplicação de dois números, dois elementos no primeiro fator e 3 elementos no segundo fator. Vamos lá, então, ó. Primeiro, eu vou fazer a multiplicação normal. Eu pego só um número, vou pegar o 6, o algarismo das unidades, tá? E eu vou fazer igual eu fiz aqui, multiplicar ele por todos os números que estão aqui em cima. 6 vezes 4, 24. Eu coloco o algarismo das unidades aqui, o da dezena vem aqui para cima. Agora eu faço 6 vezes o 1. 6 vezes 1, 6. Mais o 2 que foi aqui em cima, 8. 6 vezes 2, 12. O 12, como não tem número aqui na frente para eu continuar multiplicando, eu já posso colocar ele aqui direto, tá bom? 12. Agora eu apago se tiver qualquer número que estiver aí daqui em cima. E eu vou fazer a minha multiplicação agora por 4, tá bom? Ó, agora o que eu já fiz a multiplicação por 6, eu vou fazer 4 vezes o 4 agora, o segundo número vezes o primeiro. 4 vezes 4 é 16. Quando eu vou colocar o 16, eu não estou multiplicando o segundo número. Como eu estou multiplicando o segundo número, o resultado vai ficar na segunda casa. Ó. Eu tenho primeira casa e segunda casa. Eu vou ficar na segunda casa. Essa primeira fica vazia, tá bom? Então, 4 vezes 6, 4 vezes 4, 16 vai 1. Aí, 4 vezes 1, 4. Mais 1, que foi 5. Vou colocando na frente o resultado. 4 vezes 2, 8. E esses resultados? Eu somo eles. Tá bom? Então, 4 mais nada é 4. Ah, professora, na hora de somar, eu gosto de colocar um zero aqui. Pode colocar, mas cuidado para não se confundir. 8 mais 6, 14 vai 1.
2 mais 5, 7, como que foi 8? 1 mais 8, 9. Então, meu resultado deu 9.844. Professora, se eu estivesse multiplicando aqui fosse 3 números e aqui embaixo fosse 3 números. Se fosse assim, ó, vamos supor, tá? Vamos supor que eu ainda tivesse 1 aqui para multiplicar, vamos supor. Como que ficaria? Quando você fosse multiplicar 1, você ia pular mais uma casa, ó. Ó, multipliquei o primeiro número, primeira casa. Segundo número, segunda casa. Terceiro número, terceira casa. Vai ficar aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E depois, no final, eu somaria normalmente. 4 mais nada, 4. 8 mais 6, 14, vai 1. 2 mais 1, 3. Com 5, 8. 8 com 4, 12, vai 1. 8 mais 3, 8 mais 1, 9, mais 1, 10, mais 1, 11. Vai 1 aqui. 2 mais 1, 3. Tá bom? Gente, observe uma coisa. Eu tenho a necessidade de organizar bem a minha multiplicação. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Quando você for pular um número, não esquece, ó, igual aqui. 4 vezes 4, 16. O 6 tem que ficar exatamente embaixo do 8. Para quê? Para você não confundir a sua multiplicação quando você for somar. Tá bom? Não esquece disso. Gente, vamos lá então. Pega a apostila de vocês. Hoje a gente vai estudar a apostila. Página 62 até a página... Não, página 52 até a página 56, tá bom? Vou ler um exemplo que tem para vocês, que fala de organização retangular. Imagine que você... Não, vamos ler primeiro essa aqui, ó, que eu tinha separado. Uma empresa tem 4 salas de reunião com 12 cadeiras em cada sala. Qual a capacidade máxima de pessoas sentadas que podem ocupar todas as salas de reunião? Gente, é aquilo que eu falei, ó. Eu tenho 4 salas, cada sala tem 12 cadeiras. Se eu fosse somar 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 4 vezes, é a mesma coisa de fazer 12 vezes 4. E assim eu consigo mais rápido a quantidade de pessoas que ficarem ali. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. É uma operação mais simples, já que eu estou somando parcelas iguais. Gente, quando eu falo de organização retangular, o que é isso? É como se eu imaginasse a questão que está ali, que eu estou lendo, dá para resolver ela como se ela fosse um retângulo. Como assim? Vamos observar, ó. Imagine que você, por algum motivo, necessite saber o número de azulejos que estão fixos em uma parede. Ah, gente, sei lá, você está lá no banheiro, sentado, você não está com seu celular naquele momento, você não tem nada para fazer, né? Você está fazendo xixi sentado. Aí você pensa assim, quantos azulejos tem naquela parede daquele banheiro? Aí você começa a contar. Muito mais fácil do que você contar quantos azulejos tem naquela parede é o quê? Você fazer o número de azulejos que tem na vertical, por exemplo, a primeira fileira vezes o número de azulejos que tem na primeira fileira horizontal, tá bom? É muito mais fácil que você ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, tá? Então assim é mais fácil fazer a quantidade de azulejos que tem na coluna, né, na vertical, a primeira, né, coluna, né, e a quantidade, vezes a quantidade de azulejos que tem na primeira barra ali horizontal. Vamos supor que na vertical você encontrou que tem 10 azulejos. E na horizontal você achou que tinha 22 azulejos. Agora eu quero descobrir quanto que tem azulejo nessa parede total. Então, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. Vou multiplicar 1. 1 vezes 2, 2. Eu estou multiplicando o segundo número, eu vou colocar o resultado aqui, ó. Pulo uma casa, na segunda casa. 1 vezes 2, 2. E agora? Agora eu somo. 0 mais nada, 0. 0 mais 2, 2. 0 mais 2, 2. 220 azulejos eu tenho naquela parede. Então, tudo que você for resolver que te der ideia de retângulo e tem como você descobrir quantos azulejos, quantas cadeiras, quantas unidades tem ali na coluna e quantas unidades tem ali na barra horizontal, é só você fazer a quantidade que tem na barra vertical vezes a quantidade que tem na barra horizontal, tá bom? Vamos lá.
A multiplicação, gente, ela também pode dar a ideia de combinatória. Galera, o que é combinatória? É o estudo das possibilidades e combinações. Como assim, professora? Quantos tipos de placas eu poderia fazer utilizando todas as letras do alfabeto e todos os algarismos que a gente tem, sabendo que uma placa tem que ter 3 letras e 3 números. Quantas placas diferentes eu poderia formar? Ou se não, exemplo da página 54, abre aí. Ó, Clara tem 3 blusas, uma vermelha, uma rosa e uma amarela, e 2 saias, uma azul e verde. E está tentando fazer algumas combinações com essas roupas. Quantas serão as possibilidades de ela se vestir de maneira diferente, combinando uma blusa e uma saia? Todas as vezes, gente, que a multiplicação te dá a ideia de combinação, de combinatória, de combinar diferentes possibilidades, o que você vai fazer? Olha só, eu tenho quantidade de blusas e quantidade de saias. Você vai multiplicar quantas blusas ela tem? 3. Vezes a quantidade de possibilidades de saia. Quantas possibilidades de saia ela tem? 2. Então, eu faço a multiplicação de 3 saias vezes 2 blusas, que vão ser 6. Então, ela tem 6 maneiras diferentes de se vestir. Aqui embaixo, eu tenho um diagrama que mostra quais são as possibilidades. Ela pode fazer blusa vermelha com saia azul, blusa vermelha com saia verde, blusa rosa com saia azul, blusa rosa com saia verde, blusa amarela com saia azul, blusa amarela com saia verde. Então, aqui a forma de um diagrama ficaria muito maior para fazer. Você utilizando a multiplicação, seu resultado vem bem mais fácil. Se você abrir aí na sua página 56, tem várias atividades. E uma delas, a questão 34, ela fala sobre combinatória. Ó. Na questão anterior, você determinou... Não, deixa. Que operações você deverá resolver para calcular quantas placas diferentes poderão ser formadas com os 2 dígitos sendo 03? Tá, essa aqui é uma questão de combinatória. Mas eu vou fazer uma mais simples para vocês. Olha só, vamos supor que você está fazendo lá um seu e-mail, ou você está fazendo vou dar um exemplo mais popular de vocês, tá? Ou você está fazendo a sua inscrição no Instagram, no Facebook ou em uma loja. Aí pede para você montar uma senha. Aí lá fala assim, utilize para senha, utilize uma letra e 3 letras. A senha tem que ser assim, uma letra e 3 letras. Uma letra e 3 números. Uma letra e 3 números na senha que você vai formar lá para você se cadastrar no Instagram, por exemplo. Quantas senhas diferentes será que eu consigo fazer com uma letra e 3 números? É uma questão de combinatória, uma questão de possibilidade de combinação. Como que eu faria isso? Então, eu tenho, ó, uma letra e 3 algarismos. 3 números, vamos lá. Quantas possibilidades para letra eu tenho? Quantas letras tem no nosso alfabeto? 26. Quantas possibilidades de número eu tenho? Algarismos eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 10 algarismos diferentes. Então, eu tenho, para o primeiro número, eu tenho 10 possibilidades, porque pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para o segundo número, eu tenho 10 possibilidades também. Para o terceiro número, eu tenho 10 possibilidades também. Como que eu faço para descobrir quantas senhas diferentes podem ser cadastradas? É só eu multiplicar. 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que daria 26 mil senhas diferentes. É por isso que geralmente eles pedem para vocês utilizarem letras e números em uma senha. Porque quanto mais variedade de letra e números vocês utilizarem, mais possibilidades diferentes de senha existem, tá bom? Então, isso fala de combinatória. Gente, a multiplicação, ela também pode dar a ideia de proporção, como assim. Observe, aqui eu tenho uma receita. Mas vou conversar com vocês. Olha só, a sua mãe está fazendo lá brigadeiro para sua festa de aniversário. Aí, a sua mãe usou uma lata de leite condensado. Peraí que eu vou pegar um giz aqui, gente. Pronto. A sua mãe usou uma lata de leite condensado e ela fez, com uma lata de leite condensado, 40 brigadeiros. Aí
Aí você fala assim, ah, não, mãe, brigadeiro é muito gostoso, só 40 não, vamos fazer mais. Aí vamos supor que ela faça do mesmo tamanho brigadeiro e a receita sempre vai render a mesma quantidade. Se com uma lata ela faz 40, com 2 latas ela faz 80, com 3 latas ela faz 120, é uma ideia de proporção. Observa que quando eu multiplico a quantidade de latas de leite condensado, a quantidade de brigadeiros elas também vão sendo multiplicadas pelo mesmo número. Se eu multiplico a quantidade de latas por 2, a quantidade de brigadeiros também é multiplicada por 2. Se eu multiplico a quantidade de latas por 3, a quantidade de brigadeiros também é multiplicada por 3. Ou melhor, se eu fosse dividir, então, de outra forma, né? Se eu for fazer com uma lata eu faço 40, com meia lata eu faço 20. Porque se eu divido a minha lata por 2, eu também divido a quantidade de brigadeiros por 2, tá? É outra forma de pensar. Então, isso é multiplicação. Vamos para as nossas atividades? Gente, vocês vão fazer para mim página 56, número 31, 32, 33 e 35. 31, 32, 33 e 35. Tem que ter resposta e tem que ter cálculo. A questão de multiplicação eu quero assim, ó. Não aceite só resultado. Se tiver só resultado, é não fez, tá, gente? Ó, um cinema possui de um lado 17 fileiras com 13 cadeiras e do outro 11 fileiras com 8 cadeiras. Observa que eu consigo fazer uma organização retangular com essas cadeiras. Se eu for imaginar 17 fileiras com 13 cadeiras cada, é a mesma história do azulejo. Sabendo que todos os assentos estavam disponíveis em uma noite, foram vendidos todos os ingressos, responda: quantos ingressos foram vendidos nessa noite? Gente, você vai ver quantas cadeiras dão nessas 17 fileiras com 13 cadeiras e quantas cadeiras vão dar nessas 11 fileiras com 8 cadeiras cada. Encontrou quantos cada um tem? Você vai somar essas duas quantidades. Uma churrasqueira possui 3 salões para atender a seus clientes. Uma churrascaria, né, gente? Churrasqueira. 2 desses salões possuem... É a mesma história que fala de fileira de mesa. E em cada fileira cabem 8 mesas, ok? O salão principal possui 8 fileiras com 12 mesas em cada uma delas. Qual é o número máximo de clientes que essa churrascaria pode receber se em cada mesa cabem 8 cadeiras? Então, ela também fala de uma organização retangular. Só que, primeiro você calcula qual a quantidade de mesas. Calculou quantas mesas tem no total nesses 3 salões? Observa que são 3 salões, observa que tem fileiras de mesa, tá bom? Então, você vai calcular primeiro quantas mesas você tem no salão. Calculou quantas mesas? Aí você vai calcular quantas cadeiras. Por quê? Porque cada mesa tem 4 cadeiras e a pessoa senta na cadeira, né, gente? A pessoa não senta na mesa. Então, tem que calcular quantas cadeiras tem. A número 33 é igual essa aqui, ó. É igual esse exemplo aqui que eu fiz pra vocês, assim. No Brasil, as placas de carro do sistema alfanumérico de 1990 são formadas por combinações de 3 letras seguidas de 4 números. Então, você vai ter 3 opções para letras e 4 opções para números. Utilize uma calculadora, essa pode ser pela calculadora, e determine quantas combinações diferentes podem ser feitas com as 26 letras do alfabeto para formar a sequência de letras de placas que tenham o número 1, 2, 3, 4 em sua combinação numérica. Qual que é o segredo dessa atividade? Você não precisa calcular a possibilidade para número. Por quê? Porque o número já está fixo. Você sabe que o número sempre vai ser 1, 2, 3, 4. Então, essa parte do número você não vai colocar na sua continha. O que você vai calcular? Você vai calcular a possibilidade de letras ali, ó. Então, para a primeira letra, quantas possibilidades eu tenho? 26. Para a segunda letra, quantas possibilidades eu tenho? 26. Para a terceira letra, quantas possibilidades eu tenho? 26. Você vai fazer essa multiplicação e você já vai achar o resultado. Por quê? Porque os números que vão ser já está fixo. Você não precisa calcular a possibilidade de número, porque o número ele já te deu. Você só vai calcular as possibilidades das letras, ok? E também número 35, que é uma questão de proporcionalidade, igual eu expliquei aqui das latas de leite condensado. Ok, galera? Por hoje é só. São só essas nossas atividades. Não esquece de fazer o cálculo. Um beijo. Tchau.